Meus amigos, estamos de volta e nesse bloco vamos falar de territorialidade. É o artigo 5º que está no título 1, dedicado à aplicação da lei penal, na parte geral do Código Penal. Quando a gente fala de territorialidade, a gente enxerga de início um princípio da territorialidade. Esse princípio está inscrito no caput do artigo 5º do Código Penal. Princípio da territorialidade. Diz ele: olha, observe como eu vou ler. Aplica-se a lei penal brasileira ao crime cometido no território nacional. Quando a gente diz ao crime cometido no território nacional, a gente fala também da contravenção penal. É só isso. É o princípio da soberania. Se o crime foi praticado no Brasil, aí, ao autor desse crime ou desta contravenção deve ser aplicada a lei penal brasileira. Isso é óbvio. Soberania absoluta. No nosso território, nós mudamos. Só que eu pulei uma parte do caput do artigo 5º, que aqui eu estou grifando de azul. Então, eu posso ler desta maneira: sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional, aplica-se a lei brasileira. Ora, eu estou dizendo que, se houver um tratado, se houver uma convenção, se houver uma regra que quebre esta norma, a regra que quebra essa norma é que será aplicada. Bem, se o crime de homicídio é praticado no Rio de Janeiro, qual lei será aplicada? A lei brasileira. Se for praticado no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, no Ceará, não é? Aplicar-se-á a lei penal brasileira. Isso não tem discussão. Agora, sempre não há exceção? Há exceção. Então, é possível que um crime que seja praticado no Brasil não seja o autor julgado segundo a lei penal brasileira. Ele poderá ser julgado de acordo com a sua lei de origem. Então, parece-me que esta norma tem destinatário, um cônsul ou um diplomata, não é? Daí a gente dizer que a nossa territorialidade é mitigada ou temperada. Por quê? Ela abre exceções. É possível, vou repetir, que uma infração penal praticada em São Paulo, em Brasília, ao autor desta infração penal, ao sujeito ativo desta infração penal, não se possa aplicar a lei penal brasileira em razão da pré-existência
de uma convenção, de um tratado ou de uma regra de direito internacional. Tudo bem? Aí, quando a gente fala em territorialidade temperada ou mitigada, lhe vem à cabeça: é possível aplicar a lei estrangeira a um crime praticado no território nacional. Tudo bem? Aí surge: quem seria a pessoa ou quais seriam as pessoas destinatárias desta norma? Qualquer diplomata ou qualquer cônsul. A gente fala de imunidade diplomática, a gente fala de imunidade consular. Ao cônsul, imunidade consular. Ao diplomata, imunidade diplomática. Tudo bem? É óbvio que a gente não está falando apenas da pessoa do cônsul, não estamos falando apenas da pessoa do embaixador, por exemplo. Existem pessoas a eles ligadas, né, que também são atingidas por esta norma. Estas exceções, elas estão, como nós vimos, previstas em convenções, tratados e regras de direito internacional. Já falei com vocês que convenção e tratados, quando se falar de direitos humanos, elas entram no ordenamento jurídico brasileiro como emenda constitucional, não é? O artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição da República Federativa do Brasil. Mas nós voltamos aqui com a territorialidade, soberania, que é quebrada, que é mitigada, que é temperada por regras de direito internacional, convenções ou tratados. Vem à mente, então, a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 18 de abril de 1961. Esta convenção, ela foi promulgada no Brasil depois que passou pelo Legislativo, através de um decreto legislativo. Ela foi promulgada pelo decreto 56.435, de 8 de junho de 1965. Lá no seu artigo 1º, diz: o agente diplomático gozará de imunidade de jurisdição penal. Gozará de imunidade de jurisdição penal. Gozará também de imunidade civil e administrativa. Mas, neste caso de jurisdição civil e administrativa, há exceção. Tá? O próprio artigo 31 do decreto 56.435, ele prevê estas exceções. Então, o diplomata no Brasil goza de jurisdição absoluta? Não. Ele não goza de jurisdição absoluta. Por quê? Ele está sujeito às leis civis e administrativas no Brasil. Agora, prestem bem atenção que eu vou mudar o meu discurso. O diplomata no Brasil
goza de jurisdição penal absoluta? Sim. O diplomata goza de jurisdição absoluta. Não tenha dúvida disso. Jurisdição penal. Caso um diplomata, caso um agente diplomático pratique um homicídio no Brasil, ele está sujeito às leis brasileiras pela Convenção de Viena, de 18 de abril de 1961, promulgada pelo Decreto 56.435, lá de 1965, ele está sujeito às leis penais do seu país. Então, em termos penais, os diplomatas, os agentes diplomáticos, gozam de jurisdição absoluta. A gente volta a falar disso daqui a pouco. Mas eu quero que você entenda que a jurisdição, a imunidade do agente diplomático no Brasil, ela é absoluta. A jurisdição, a imunidade penal. A jurisdição penal para ele é absoluta. Ou seja, não se aplica a lei penal brasileira. É uma imunidade que você vai chamar de imunidade absoluta, apenas no aspecto penal. Já quanto à jurisdição civil e administrativa, em alguns casos, também não são todos, em alguns casos, eles estão sujeitos à lei brasileira. Aí, nós continuamos agora falando do cônsul, não é? A Convenção também de Viena sobre relações consulares, 2 anos depois, já em 24 de abril de 1963, ela ingressou no ordenamento jurídico, eis que promulgada pelo Decreto 61.078, de 26 de julho de 1967. Neste decreto está escrito, nesse decreto que promulga a Convenção, está escrito: os funcionários consulares não poderão ser detidos ou presos preventivamente, exceto em caso de crime grave e em decorrência de decisão de autoridade judiciária competente. O diplomata pode ser preso preventivamente, não porque a imunidade dele é absoluta. As autoridades consulares podem ser presos preventivamente no Brasil? Podem, desde que o crime seja grave, não é? Desde que haja uma ordem de autoridade judiciária competente, não é? Portanto, a imunidade do cônsul, dos agentes consulares, esta imunidade penal, ela é relativa. Portanto, numa prova de certo e errado, vem o seu examinador e pergunta: a imunidade penal dos agentes diplomáticos é relativa? Errado. A imunidade penal dos agentes consulares é absoluta? Errado. A imunidade dos agentes diplomáticos, a imunidade penal, é absoluta. Dos agentes consulares, não. Ela é relativa. Os agentes diplomáticos podem ser presos preventivamente? Não. Os agentes consulares podem, em regra,
serem presos preventivamente. Em regra, não. Excepcionalmente, eles podem ser presos preventivamente. Ficou claro? Mas quem disse isso? Onde é que está escrito isso? Quem disse isso aí foi a Convenção de Viena sobre Relações Consulares, de 24 de abril de 1963, promulgada pelo Decreto 61.078, de 26 de julho de 1967. Então, nós temos aí duas convenções. Uma dos agentes diplomáticos e outra dos agentes consulares. Aí vem a linha 2 do artigo 41 daquela convenção, promulgada por aquele decreto, e diz: no caso previsto no parágrafo 1 do presente artigo, os funcionários consulares não podem ser presos nem submetidos a qualquer forma de limitação de sua liberdade pessoal, senão em decorrência de sentença judiciária definitiva. Olha, eles podem ser presos preventivamente? Podem. Mas esta faculdade esse poderá ser preso preventivamente está condicionado? Está condicionado. A gravidade do crime e a ordem escrita da autoridade judiciária. Fora isso, não havendo prisão preventiva, não havendo prisão preventiva, ele pode ser preso? Pode, depois que houver contra ele uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Quando a gente fala de sentença penal condenatória transitada em julgado, a gente fica assim, de boca aberta, né? Com tanta discussão a respeito desse assunto. Muita discussão no Brasil sobre a possibilidade da prisão em segunda instância. É como se o Brasil tivesse uma terceira instância. Não temos. Nós temos apenas duas instâncias. Ok? Nós temos o juiz de primeiro grau, primeira instância. O juiz de segundo grau, segunda instância. O juiz de segundo grau, ele oficia no Tribunal Regional Federal, no Tribunal de Justiça Estadual. Lá ele trabalha. São os desembargadores. O ministro do STJ, o ministro do STF, eles não pertencem a uma terceira instância. Eles são também de segunda instância. E lá no Código de Processo Civil, a gente vai encontrar a definição de trânsito em julgado. Eu posso até resumir para você. Trânsito em julgado é a sentença penal condenatória ou absolutória, né? Ou o acórdão, não é? De segundo grau, que não admite mais recurso. Se uma sentença não permite que dela mais se recorra, ela transitou em julgado. Sim, ela transitou em julgado. Se um acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça não admite mais recurso,
esgotaram-se os recursos, nós falamos que transitou em julgado. Ora, de uma sentença penal condenatória, por exemplo, do juiz de Curitiba, coube recurso para a segunda instância, ou seja, Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que mantém a sentença de um condenado. Esse condenado cessou para esse condenado ali no TRF4, TRF4, cessou para ele ali o direito de recorrer? Não, porque ainda tem direito ao recurso especial, tem direito ao recurso extraordinário, recurso especial para o STJ, recurso extraordinário para o STF. E aí? Se cabe recurso transitou em julgado? Não. É simples assim. E a Constituição diz que ninguém será considerado culpado até que contra ele surja uma sentença da qual não se pode mais interpor recurso, ou seja, uma sentença transitada em julgado. A questão é muito simples. É óbvio que eu estou falando aqui na qualidade de professor de direito penal e não professor de direito constitucional e muito menos de processo penal. Quando eu falo de Constituição, eu abordo esse assunto, mas abordo esse assunto de forma um pouco mais científica, porque eu, como professor, eu não posso errar, mas não posso mesmo. Agora, juiz, promotor, delegado, desembargador, ministro do STJ, ministro do STF, eles podem errar. Ok? Mas eu não posso. Então, uma outra hora, a gente bate um papo sobre esse assunto. Ele é interessante. E você vai dizer que toda essa discussão no plenário do STF, no STJ, no TRF, nos tribunais pelo Brasil afora, essa discussão é ingênua. Ela é tecnicamente ingênua. Tem que mudar a lei. Tem que mudar a lei. Não é? Ah, mas tem um assunto, né, um tema que é relevante, levantará a questão um belo doutrinador. Ele vai dizer, mas o recurso especial e o recurso extraordinário, eles devem ser recebidos no efeito devolutivo. Por isso é que a gente sustenta a prisão na segunda instância. Eu disse, a Lei 8.038/90, ela diz que realmente o recurso especial e o recurso extraordinário são recebidos no efeito devolutivo, lá no direito processual civil. Porque no direito processual penal, ele não é recebido e não pode ser recebido no efeito devolutivo, muito menos se falar em trânsito em julgado com a decisão material de segunda instância. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Mas eu não estou aqui para dar aula de processo penal, nem de direito constitucional. Prosseguimos, então, com a nossa territorialidade mitigada ou territorialidade temperada. Vem o decreto 52.288, lá de 1963, 24 de julho, e promulga a Convenção sobre Privilégios
e imunidades das agências especializadas das Nações Unidas, adotada em 21 de novembro de 1947 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, aquele cidadão que pertence a uma agência, por exemplo, à Organização Internacional do Trabalho, à Organização das Nações Unidas, à Organização de Aviação Civil Internacional, à Organização Marítima Consultiva Intergovernamental, eles também têm alguns privilégios no Brasil de natureza penal. Não é um privilégio que se compare ao privilégio, vamos dizer assim, do agente diplomático. Pegam mais leve com esse funcionário de agências especializadas das Nações Unidas. Então, você depois consulte lá o Decreto 52.288, de 24 de julho de 1963. Aí nós vamos lá. Agora vem a parte mais chata do artigo 5º. Nós falamos que a lei penal brasileira se aplica aos crimes praticados no território nacional, salvo regras de direito internacional, regras de convenções e regras de tratados. Vem o artigo 5º, caput, e usa a expressão território nacional. Pronto. Preciso, então, definir com você o que é território nacional. Ele diz, no parágrafo 1º, e também no parágrafo 2º, quando a lei penal será aplicada. Quando o crime, a infração penal, não for praticada em terra, no espaço geográfico, territorial. A gente fala espaço geográfico ou territorial, a terra. Porque tem o espaço aéreo e o espaço marítimo, que a gente pode chamar também de mar territorial. Então, se você pega o mapa do Brasil e vê aquele contorno terrestre, aquilo é o espaço geográfico. Não tem definição jurídica. A geografia é que nos diz o que é espaço terrestre ou espaço geográfico. É o lugar onde habita um homem, onde se encontram, em regra, as reservas naturais. O lugar que pode facilmente ser transformado pelo homem. E mar territorial? Mar territorial também é território nacional. E este mar territorial, a gente conta a partir do baixo mar, né? da costa, a gente conta 12 milhas. Então, para efeito penal, é território nacional o espaço geográfico terrestre, mais o mar territorial,
ou seja, até 12 milhas da costa, né? Muito bem. E espaço aéreo? Tudo que estiver acima do território brasileiro, não é? Tudo que estiver acima. Esse é o espaço brasileiro. Tem um limite, tá? Tem um limite. Não adianta a gente pensar que é até o céu, você vai chegar até Jesus. Não é bem assim. Tem um limite. Bem, então, para efeitos penais, ele diz que a lei penal ela é aplicada aos crimes e às contravenções penais praticadas no território nacional. Pronto. E aí começam as perguntas. Esse território é chamado de território ficto, território físico ou território real, e letra D, território físico ou real. Então, quando a gente fala de mar territorial, o crime praticado ali aplica-se à lei penal brasileira. Espaço aéreo nacional, que abrange a terra e o mar territorial. Crime praticado lá a 10 quilômetros de altura, 10 mil metros. Aplica-se a lei penal brasileira. Esta é a regra. Porque a esse fenômeno dá-se o nome de território físico. Mas existe também o chamado território por extensão, ou território ficto. Território ficto ou por extensão. Este território físico, como eu já falei, é o espaço terrestre, é o mar territorial ou espaço marítimo, é o espaço aéreo, e para alcançá-los, porque eu sou chato, vou repetir, espaço marítimo, ele é de 12 milhas. E o espaço aéreo? Na 12ª milha, você sobe e ali está o espaço aéreo brasileiro, que você vai chamar de território físico ou território real. Eu prefiro chamar de território físico, mas há quem diga que é um território real. Bem, e no outro caso, tem um território por extensão, ou seja, a lei penal brasileira será aplicada ao crime praticado no território brasileiro quando este território brasileiro for móvel e representado por uma embarcação ou por uma aeronave. Pronto. Então, o crime praticado no interior de uma aeronave é um crime praticado no território brasileiro? Sim. Não. Espera aí, professor. Sim ou não? Em regra, sim. Excepcionalmente, não. Vou explicar o porquê. Calma. Ao crime praticado em uma aeronave brasileira, se aplica a lei brasileira? Em regra, sim. Excepcionalmente, não. Bem, se a aeronave for brasileira, privada, a serviço do governo brasileiro,
ela é território brasileiro, onde quer que se encontre. Se, falei aeronave, né? Embarcação. Se uma aeronave for privada, mas estiver a serviço do governo brasileiro, esta aeronave, ela será território brasileiro onde quer que ela se encontre. Então, vamos lá. A embarcação privada pode ser considerada território brasileiro? Pode. A aeronave privada pode ser considerada território brasileiro? Pode. Desde que a embarcação ou a aeronave esteja a serviço do governo brasileiro. Pronto, acabou. Agora, se for uma aeronave privada, uma embarcação privada, que não esteja a serviço do governo brasileiro, ela continua privada. Ela não é território brasileiro. Ok? Ela só será território brasileiro numa hipótese. A privada, que não está a serviço brasileiro, do governo brasileiro, a privada, ela só será território brasileiro enquanto estiver no território brasileiro. Um navio que faz cruzeiro de bandeira brasileira, ele está aqui no Porto do Rio de Janeiro. Ele é território brasileiro. Mas, se o governo brasileiro requisitá-lo para que ele vá até os Estados Unidos buscar brasileiros infectados pela Covid-19, ele passará a estar a serviço do governo, ele estará a serviço do governo brasileiro. E se ele está a serviço do governo brasileiro, enquanto ele estiver a serviço do governo brasileiro, embora seja uma embarcação privada, será considerada pública. Consegui mais ou menos visualizar. Todas as embarcações públicas, onde quer que elas estejam, elas são territórios brasileiros. E os aviões públicos, onde quer que eles se encontrem, serão considerados território brasileiro. O avião do presidente da República pousa na Espanha. Ninguém entrou no avião brasileiro porque aquilo é território brasileiro, embora esteja no aeroporto da Espanha. Ninguém entrou lá. Saíram de lá carregando uma mala com 39 quilos de cocaína, ou pasta de cocaína. Olha, está em solo espanhol. Então, o crime está acontecendo no Estado espanhol. Acabou. Sem problema nenhum. Agora, e se antes de descer do avião presidencial, o sargento tivesse sido encontrado com 39 quilos de cocaína lá dentro do avião brasileiro público,
a serviço do governo brasileiro, público, não, o avião presidencial é público. Aí eu pergunto, seria aplicada a lei espanhola ou seria aplicada a lei penal brasileira? Seria aplicada a lei penal brasileira. Então, aplica-se a lei penal brasileira às infrações penais praticadas a bordo de embarcações ou aeronaves públicas, onde quer que se encontrem. Então, se um navio da Marinha Brasileira estiver no porto de Amsterdã, será um território brasileiro. E se o capitão de corveta matar o tenente, ao capitão de corveta vai se aplicar a lei penal militar holandesa ou vai se aplicar a lei penal militar brasileira? Vai se aplicar a lei penal militar brasileira, porque o crime aconteceu no território brasileiro. A esse fenômeno dá-se o nome de território brasileiro por extensão. E, professor, volta então para falar um pouco sobre a embarcação privada, a aeronave privada. A aeronave privada de qualquer nacionalidade, dentro do mar territorial brasileiro, entrou nas nossas 12 milhas, essa embarcação, ela passa a ser brasileira. Ela está sujeita à lei penal brasileira. É o navio Costa Pacífica, vindo de Gênova, ele ingressa no porto do Rio de Janeiro e ali A mata B. Aplicar-se-á a lei penal brasileira independentemente da bandeira ostentada pela embarcação. Um navio brasileiro de propriedade privada, ele está no porto de Amsterdã. E lá é praticado um crime de A contra B. Aplica-se a lei holandesa, não é território brasileiro por extensão. Território brasileiro é a aeronave pública ou a serviço do governo brasileiro. É a embarcação pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. As embarcações privadas que se encontram em território brasileiro, dentro do mar territorial brasileiro, no espaço aéreo brasileiro, a estas embarcações ou a estas aeronaves, aos crimes praticados no seu interior, aplicar-se-á a lei penal brasileira, sem dúvida. E o navio brasileiro de propriedade privada que estiver em alto mar, aplica-se também a lei penal brasileira. Não é? Está em alto mar. Agora, se esse navio estiver no Japão, aplica-se a lei japonesa ao crime praticado em seu interior. Fácil assim. Então, nós temos a aplicação da lei penal, a infração penal praticada, quer dizer, ação, omissão e resultado, no território brasileiro, no território ficto ou no território físico. Território ficto é a terra, 12 milhas e o espaço aéreo correspondente.
Esse é o território físico. E o território ficto? É a embarcação pública ou a serviço do governo brasileiro. É a aeronave pública ou a serviço do governo brasileiro. Onde quer que ela se encontre, será aplicada a lei do país em que ela se encontrar, tratando-se de propriedade privada. Tratando-se de embarcação ou aeronave pública, não tem dúvida. Nunca tenha dúvida. Mas e se o marinheiro descer do navio e pisar no solo de Buenos Aires? Aplica-se a lei. Se um marinheiro que está a serviço do governo brasileiro está dentro de um navio público, não é? Ele está dentro do território brasileiro. Se ele descer a rampa, pisar em solo brasileiro, argentino, e lá cometer um crime, aplicar-se-á a lei argentina. Mas enquanto ele não descer a rampa, é território brasileiro. Ok? E um navio brasileiro privado que estiver na Argentina? Ao crime praticado em seu interior, aplicar-se-á a lei argentina. É possível aplicar a lei brasileira? Aí nós temos que dar uma olhadinha no artigo 7º. Há que se reunir, né, algumas condições. Nós já vimos isso. Ok? Continuando. Como eu disse, o espaço geográfico ou terrestre não está definido em lei. Não está. É a geografia quem nos dá esta definição. Professor, eu tenho dúvida a respeito da fronteira. Olha, o Brasil tem uma longa fronteira, né? Então, ali, a gente vai ver para efeitos de segurança nacional, não é? Para efeitos de segurança nacional, as coisas se complicam. Mas aí já não é assunto nosso, ok? Na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, 40 centímetros antes de chegar no território paraguaio, praticou-se um crime. Aplica-se a lei brasileira. Agora, para efeitos de segurança nacional, eu recomendo a você a leitura da Lei 6.634, de 2 de maio de 1979. Eu falei com você sobre mar territorial brasileiro, né? O espaço marítimo. Isso você vai encontrar no artigo 1º da Lei 8.617, de 4 de janeiro de 1993. Até hoje, algumas pessoas pensam que o mar territorial brasileiro ele é de 200 milhas. Não, não é de 200 milhas. O mar territorial brasileiro, ele, para efeito penal, tem apenas 12 milhas, né? Então, diz lá, o mar territorial brasileiro compreende uma faixa de 12 milhas marítimas de largura, medidas a partir da baixa mar, né? Do litoral continental. O Brasil é um continente. Pronto. A soberania do Brasil estende-se ao mar territorial, ao espaço aéreo sobrejacente, bem como ao seu leito e subsolo. Pronto. Tem uma mina, não é? Tem uma mina no território brasileiro. O crime praticado nessa mina é
competência, a lei penal brasileira vai ser aplicada, não tem problema. Né? No espaço aéreo brasileiro está sobrevoando um avião italiano com destino ao Uruguai. Uma hipótese. Muito bem. Nesse espaço aéreo brasileiro é praticado um crime. O avião pousa em território brasileiro. Pronto. Aplica-se a lei penal brasileira. Está claro? Aquelas embarcações, aquelas aeronaves que a gente chama de trânsito livre, né? Ou passagem inocente, o crime praticado no interior dessas embarcações ou aeronaves, se elas pousarem no Brasil, aplicar-se-á a lei penal brasileira. Isso é tranquilo. Ok? Bem, eu questiono muito o problema de pousar em território nacional. Não é? Eu questiono muito isso aí. Eu acho que pode se aplicar a lei penal brasileira ainda que ela pouse na Argentina, pouse no Uruguai, pouse no Paraguai, pouse na Bolívia, sei lá. Não é? Mas isso é uma outra discussão que a gente vai falar em direito constitucional. Bem, o espaço aéreo, eu também não consigo encontrar definição que me deixe tranquilo. Não consigo. O máximo que eu cheguei perto foi na Lei 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que repete dispositivo de outras normas. Diz ele, o Brasil exerce completa e exclusiva soberania sobre o espaço aéreo acima de seu território, sua terra, e do seu mar territorial. Ora, então, este espaço compreendido entre a fronteira do Brasil aqui a leste, né? Até 12 milhas do Oceano Atlântico, esse espaço aéreo é território nacional. Se é território nacional, o Brasil exerce completa e exclusiva soberania sobre este espaço. Logo, se um crime dentro de um avião de propriedade privada que estiver voando sobre o território nacional for praticado, eu entendo que se aplica a lei penal brasileira. Por quê? Ou a ação, ou a omissão, ou o resultado aqui ocorreram. Ocorreu, no caso, eu falei ou, né? A ação ou omissão é o resultado, agora sim. Aqui ocorreram. Ora, se ocorreram aqui, tem que se aplicar a lei penal brasileira. Só que aí a gente vai entrar em outra seara, ok? Bem, este próprio decreto, essa própria lei 7.565, lá no seu artigo 3º, ela vai dizer: consideram-se situadas no território do Estado de sua nacionalidade as aeronaves militares, bem como as civis de propriedade privada, né? Ou a serviço do Estado, por este diretamente utilizadas. Então, ele está com uma reciprocidade, né? Diz ele, a aeronave militar dos Estados Unidos ou as aeronaves civis de propriedade privada que estiverem a serviço daquele governo,
elas, aqui no território nacional, serão consideradas território nacional. De maneira que a Polícia Federal, a Receita Federal, não pode ingressar num navio americano a serviço do governo americano, ancorado no porto do Rio de Janeiro, no cais do Porto do Rio de Janeiro, ali na Praça Mauá. Não pode. Por quê? Estaria o agente federal ou o agente da Receita Federal penetrando, invadindo um território estrangeiro. Isso é simples. Então, se um navio de guerra americano estiver no Porto de Santos e lá no seu interior for praticado um crime, que se dane. Vai ser julgado lá segundo as leis americanas, mas não segundo as leis brasileiras, porque o crime, da verdade, não aconteceu no território brasileiro. A questão é muito simples. E agora, por último, eu quero lembrar a você que em prova o seu examinador, ele pega no teu pé. Ele vai dizer que o princípio da nacionalidade ativa, que rege a territorialidade, se aplica aos crimes praticados em território brasileiro de propriedade privada, desde que se encontre em alto mar ou em território nacional. Ora, ele está fazendo uma confusão danada na sua cabeça. Porque o princípio da nacionalidade ativa não tem nada a ver com territorialidade. Tem a ver com extraterritorialidade. Então, eu trouxe este quadrinho aqui, este slide, para que você nunca mais se perca. Territorialidade mitigada ou temperada é um princípio próprio da territorialidade, ou seja, das disposições contidas no artigo 5º do Código Penal. O princípio real da defesa ou da proteção é um princípio próprio da extraterritorialidade, prevista lá no artigo 7º, inciso 1, parágrafo 3º. Está no slide. O princípio da justiça universal ou cosmopolita está no artigo 7º, inciso 2, a linha A. O princípio da nacionalidade ativa está no artigo 7º, inciso 2, a linha B. O princípio da representação da bandeira ou do pavilhão, artigo 7º, inciso 2, a linha E. E aí, eu chamo a sua atenção justamente por isso. Quando eu falei de embarcação, falei de aeronave, na verdade, vem na sua cabeça o problema do pavilhão, o problema da bandeira, não é? O princípio da representação. Olha, isso não tem nada a ver com territorialidade. Territorialidade é aquilo que eu falei com vocês. Ora, contra a territorialidade, o que eu tenho que memorizar? Olha, quanto à territorialidade, eu tenho que pensar no seguinte. Primeiro, não é uma
territorialidade absoluta. Ela é mitigada ou temperada. Por quê? A lei penal se aplica, em regra, aos crimes praticados no território nacional. Mas é possível que um crime praticado no território nacional, a ele se aplique uma lei estrangeira? É. Quando o agente ativo gozar de uma imunidade diplomática. Tranquilamente. Não é? Bem, aí nós não temos princípio da proteção, não temos princípio da cosmopolita, não temos princípio da bandeira, do pavilhão, nenhum princípio. Aí, o que você faz? Vai lá no artigo 7º, inciso 2, a linha C, e coloca lá. Princípio da bandeira, do pavilhão ou da representação. Vai lá no artigo 7º, inciso 2, a linha B, e coloca princípio da nacionalidade ativa. Vai lá no artigo 7º, inciso 2, a linha A, e coloque princípio da justiça universal ou cosmopolita. Vai lá no artigo 7º, inciso 1, e parágrafo 3º, e coloca princípio real, princípio da defesa, o princípio da proteção. Olha, quando se é possível aplicar a lei penal brasileira ao crime praticado fora do território nacional, fora do espaço terrestre, do mar territorial, do espaço aéreo brasileiro e das embarcações ou aeronaves públicas ou a serviço do governo brasileiro, não é? É possível, fora desse caso, aplicar-se a lei brasileira? Sim. No caso de crime praticado contra a vida ou a liberdade de Sua Excelência, o Presidente da República, é possível aplicar a lei penal brasileira. E esta permissão legal para se aplicar a lei penal brasileira, ela é regida pelo princípio da proteção, princípio da defesa, princípio real. Não é? Então, é simples dizer isso. É muito simples. Aí, o crime praticado por agente público, por servidor público, que está a serviço da administração pública em qualquer país, aplica-se a lei penal brasileira, porque nós precisamos preservar tudo isso. E esta aplicação, essa permissão para a aplicação da lei penal brasileira, ela é incondicionada. Então, extraterritorialidade incondicionada. Um dia, eu vou dizer para você que a territorialidade, diferentemente da extraterritorialidade, ela não é tão absoluta como parece. Ok? Temos aí uma gama enorme de exceções. São muitas exceções mesmo. Eu precisava apenas, para encerrar, voltando lá na imunidade diplomática, na imunidade consular, dizer para você que a imunidade consular é relativa, a imunidade diplomática é absoluta, não se pode aplicar a lei penal brasileira ao crime praticado por um agente diplomático e, em alguns casos, por agente consular, salvo numa hipótese. Houver renúncia desta imunidade. Vamos dar um exemplo. Um embaixador francês
aqui em São Paulo, pratica um crime de estupro de vulnerável. Puxa vida, não pode ser preso. Não está sujeito à lei penal brasileira. Ele terá que ir para a França e lá ser julgado pelo crime de estupro. Mas e se o governo francês, não é o embaixador, mas o governo francês, renunciar à imunidade do seu agente diplomático? Aí é possível aplicar-se a lei penal brasileira, a lei processual penal brasileira. Repete para mim, professor. Repito, meu jovem. Simples. A renúncia não é ato do agente diplomático. É ato de seu governo. Tá? Eu sou o embaixador japonês no Brasil, eu estou renunciando à minha imunidade para ser julgado aqui no Brasil por crime de corrupção. Eu sou o embaixador chinês acusado de corrupção aqui no Brasil. Eu não quero ser julgado segundo a lei chinesa, por isso eu estou renunciando à imunidade diplomática. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O governo brasileiro vai perguntar ao governo chinês: o senhor renuncia à imunidade do seu embaixador que no Brasil praticou um crime de corrupção? Não, eu não renuncio. Aqui a gente pune com pena de morte. Aí, a pena é de 2 a 12 anos, sendo ele primário de bons antecedentes, o juiz fixa apenas em 3 e substitui por uma pena restritiva de direitos. Aí no Brasil é mole praticar a corrupção. Todo mundo pratica. Porque roubar, vamos colocar roubar não é bem um termo, né? É ganhar dos cofres públicos na pandemia 8.500.000 que são encontrados na minha casa, eu respondo até 4 processos penais. Não tem problema, não. Encontrar no meu apartamento fechado 51 milhões de reais. E eu vou virar para o juiz e é fruto de corrupção, sim, doutor. Eu quero que o senhor me aplique a pena. O juiz vai dar, vou te dar 3 anos. Tá bom, doutor. Pode dar até 4. Não tem problema, não. É moleza. Aí o embaixador vendo isso, o embaixador da China, da Indonésia, vendo isso, diz: eu quero ser punido segundo a lei penal brasileira. Vou renunciar à minha imunidade. A imunidade não é dele. A imunidade é do Estado. A imunidade é do seu país. É o seu governo que vai dizer se renuncia ou não. Então, se vier em prova que, letra, o embaixador japonês no Brasil pratica um crime e este deve ser julgado segundo a lei japonesa, salvo se ele renunciar. Errado. Porque, salvo se ele renunciar, ele não renuncia a nada. Quem renuncia é o governo de seu país. Tudo bem? A gente volta no próximo bloco, já introduzindo a teoria do crime. Lembra você que a teoria do crime é a espinha dorsal do direito penal. Se você tiver paciência para aguentar todas as aulas sobre teoria do crime,
uma coisa que for falada fatalmente vai cair em prova. Aliás, duas, não é? Eles não param de cobrar. Duas vão cair em prova. Do artigo 13 ao artigo 25, que é tema do nosso próximo encontro, né? Nós vamos começar no próximo encontro a desenvolver esse trabalho. Pode ficar tranquilo, que duas questões vão cair em prova. Então, não percam. Um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro, que eu espero não demorar.